Jesus. Amém? Amém, minhas lindas! Meu Deus, como eu tô feliz de estarmos aqui esta manhã. E o tema da nossa mensagem hoje é as características de um cristão maduro e um cristão imaturo. Existe uma necessidade de nós aprendermos sobre o que é ser um cristão maduro e como é o comportamento de um cristão imaturo. E aquilo que você se identificar sendo o comportamento de um cristão imaturo que talvez você carregue muitas vezes sem ter o entendimento, é necessário uma mudança. O Senhor ele tem convidado nesses dias, Ele tem nos convidado a amadurecermos. O Senhor, Ele vem buscar uma noiva madura. O Senhor, Ele tem um clamor, existe um clamor no céu por cristãos maduros. Em pelo menos, mulheres, 4 passagens distintas no Novo Testamento há uma associação entre duas palavras gregas, que é chamadas teleios e népios. Enquanto a primeira teleio significa traduzido em português como maduro, a segunda tem o significado de criança, ou seja, teleios e népios, que é traduzida da palavras gregas, né, que está escrito no original. Então tem significado de teleios, tem significado maduro, e a significado do segundo tem significado népios, tem significado como criança. Então essas duas palavras nos proporcionam um contraste claro e marcante de quê? De que existe os cristãos maduros e os cristãos imaturos. Hoje se prepare que eu vou citar muito, mas muito mesmo a palavra. Hoje eu senti no meu espírito que eu precisava ler com vocês as palavras para que você não se emocione apenas com a palavra que nós vamos ministrar hoje, mas que você seja transformado, porque cristãos emocionados tendem a ser cristãos imaturos, porque apenas vivem de emoção e emoção, de palavras que emocionam, de toques que emocionam, de louvores que emocionam, mas que não transformam. Você tá entendendo? Então é necessário hoje nós entendermos que a palavra não vem para nos emocionar, a palavra vem para nos transformar. Então a necessidade de aprendermos a palavra. Então hoje eu vou citar muitos versículos bíblicos. Se você tiver aí com a sua caderninho, com a sua caneta, começa a anotar para que você possa, em nome do Senhor Jesus, você possa então hoje ter uma palavra direcionada, ter uma convicção da palavra de Deus, que ela é completa, ela não precisa ser editada. A palavra de Deus, ela é como uma espada dentro de nós, que ela vai profundamente e ela nos transforma, ela divide, sabe? Ela divide dentro de nós aquilo que é e aquilo que não é. Então, essa manhã eu quero que você tenha essa convicção que a palavra do Senhor, ela vai nos alcançar. Então, lá eu vou citar aqui para vocês alguns contrastes bíblicos que nos remetem a cristãos imaturos e a cristãos maduros. Toda vez que eu falar de bebês na fé aqui com vocês hoje, eu estou me referindo a cristãos imaturos. Essa palavra, ela não é para pessoas que não conhecem a palavra, elas não são para pessoas que não têm uma conversão em Cristo. Essa palavra é uma palavra para pessoas que conhecem a palavra, que estão dentro da igreja, mas que ainda são pessoas cristãos imaturos. Lá em 1 Coríntios 3, 4, diz assim: irmãos, olha isso, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha o que Paulo está dizendo nas cartas para Coríntios. Como a crianças em Cristo. Olha o que Paulo diz: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Porque ainda são carnais e agindo como mundanos. Porque ainda são carnais. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
Em Hebreus 5, 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem contra o mal. Em Efésios 4, 13 e 14 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos o que? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em 1 Coríntios 14 e 20 diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Mulheres, eu trouxe aqui algumas características de um cristão maduro e um cristão imaturo. A primeira característica é: os cristãos imaturos não ouvem. Como Paulo disse assim, lá onde eu li para vocês, acabei de ler, 1 Coríntios 3:1. Paulo usa a palavra irmãos, porque ele está se referindo aos cristãos da igreja em Corinto, ou seja, ele está se referindo àqueles que já são salvos. Então ele está dizendo: irmãos, não lhe pudes falar como a espirituais. Ou seja, o seu posicionamento, mulher, o seu posicionamento em Deus, isso vai determinar o que você ouve de Deus. Você tá entendendo? Se você tem posicionamentos imaturos, se você ainda tem comportamento imaturos, aquilo que você ouve de Deus vai ser apenas coisas rasas. Entende? Porque aquilo, a forma que você se posiciona é que vai determinar o que você vai ouvir do céu. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo assim: irmãos, ou seja, salvos, cristãos que estão na igreja, eu não pude falar para você revelações fortes, revelações profundas. Eu não te pude falar porque você ainda tem coisas imaturas, porque ainda você se alimenta do leite espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não pude falar com você coisas espirituais. Por quê? Porque você não ia acompanhar, porque você não ia ter entendimento, porque você não tem profundidade, porque você ainda é raso. Então, um cristão imaturo, independente do seu tempo de conversão, independente do seu tempo de igreja, se ele não gasta tempo com o Senhor, ele não tem profundidade. Você tá entendendo? Então, Paulo estava aqui dizendo: gente, eu tenho que conversar com vocês coisas artificiais. Eu tenho que conversar com vocês sobre moda, sobre bolsa, trazendo para os dias de hoje. Eu tenho que fazer uma programação no nosso evento de mulheres sobre maquiagem, sobre bolsa, sobre looks. Não tem nada de errado nisso. Mas se você alimenta as pessoas, se você alimenta a igreja apenas com programações que estão referidas a looks, a bolsa e a etc., eu estou dizendo a você, mulher, que você está alimentando um povo com coisas imaturas, com leite espiritual, porque esse povo não tem condições de receber um alimento sólido de palavras profundas. Você está entendendo? Então, mulheres, nós precisamos entender o que diz em Hebreus 5:13, diz assim, ó: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mulheres, bebês em Cristo tendem a evitar doses fortes da palavra de Deus. Sabe por quê?
Porque os imaturos, eles evitam doses fortes da palavra de Deus e evitam se aprofundar na palavra e evitam, então, amadurecer na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra irá condená-los. A palavra irá condená-los a um novo comportamento. A palavra vai transformar. Porque não tem como você ler a palavra e você permanecer imaturo. Você pode ter muitos anos de igreja e aqui nós não estamos falando sobre o tempo de igreja. Nós estamos falando sobre posicionamento. Nós estamos falando sobre uma mulher que não importa a idade, sabe? A maturidade do cristão não importa a idade, não vem com a idade. Eu preciso que você entenda isso. A minha maturidade não vem com a idade. A maturidade, ela é comprovada a partir dos nossos posicionamentos. Mas, pastora, que posicionamentos são esses? Calma, que nós vamos chegar lá no decorrer da palavra. Mas eu preciso que você entenda que talvez você não está ouvindo coisas profundas do céu. Talvez você não se aprofunde na palavra. Talvez você traga apenas para os seus grupos de mulheres, para a sua igreja, para as suas ministrações, coisas artificiais, porque você não é um cristão maduro e um cristão profundo. Então você tem que estar alimentando as pessoas com entretenimento. E era isso que Paulo está dizendo. Ei, eu tenho que estar fazendo entretenimento porque vocês não são maduros e não se alimentam de comida sólida. Ei, cristão que se alimenta de comida sólida, a igreja que se alimenta de comida sólida, ela não precisa de entretenimento para entreter as pessoas. Ela precisa da palavra. E a palavra, ela é suficiente. Enquanto nós estamos preocupados em alimentar a igreja com entretenimento, nós estamos inchando uma igreja com cristãos imaturos que são levados apenas por emoção. Mas quando nós focamos na palavra, quando nós ministramos a palavra a tempo e a fora de tempo, nós estamos investindo não em números, mas em maturidade. A grande problemática é que hoje em dia os ministérios de mulheres, as igrejas, algumas igrejas, não são todas, algumas igrejas, elas têm se preocupado com o entretenimento e os grupos de mulheres têm se preocupado com o entretenimento e não com a profundidade da palavra. Voltemos ao evangelho, voltemos à palavra, onde o entretenimento era apenas Cristo e ele é suficiente. Então Paulo está aqui dizendo: ei, meus irmãos, eu não pude falar coisas espirituais. Você já pensou? Você já pensou que chega um pastor na sua igreja e diz assim: bem, eu fui convidado hoje para pregar, mas hoje eu não vou poder pregar coisa espiritual. Eu vou ter que falar coisas carnais e coisas artificiais e coisas rasas para vocês, porque você não está preparado para ouvir coisas profundas. Foi isso que Paulo falou para a igreja de Coríntios. Foi isso que Paulo disse: Irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais. Mulheres, qual é o tipo de alimento que você está se alimentando? Qual é o tipo de mesa que você está sentando? Isso vai determinar o teu nível de espiritualidade e o teu nível de carnalidade. Se você tem sentado apenas em mesas de invejas, de fofoca, mesas de divisões, você está se condenando e está ali provando que você é uma cristã que ainda não amadureceu. Porque um cristão maduro, ele escolhe bem suas mesas. Ele sabe que aquela mesa vai lhe alimentar. E ele sabe que aquela mesa, o que ele comer vai determinar o cristão que ele vai ser. Então, o cristão maduro, ele se alimenta de alimentos sólidos, ou seja, coisas profundas, coisas sobrenaturais. Leia a palavra a tempo e a fora de tempo. O cristão maduro, ele apenas não é só apenas um ouvinte que vai no self-service no dia de domingo, se servir, ali come e pronto. Você tá entendendo? Um cristão maduro, ele se alimenta todos os dias da palavra. O imaturo não, ele apenas vai no self-service no domingo ser ouvinte apenas de alguém que já desmiuçou a palavra e vai liberar
liberar sobre ele. Entende? Então, se você apenas vai no domingo, lá no self-service, na igreja, para receber apenas uma palavra e ser ouvinte daquela palavra a semana inteira, você ainda se alimenta das coisas rasas e você não é profundo, você ainda está no leite. Porque o cristão maduro, ele vai lá e ele se alimenta. Uma criança, ela pode cozinhar para ela? Pode. Um bebezinho, ele pode se levantar e ir lá fazer um arroz, um feijão, cozinhar para ele? Não pode. Por quê? Porque ele é um bebê. Ele é um bebê. Não é verdade? Eu tenho a minha filhinha de 7 anos e ela já quer cozinhar, ela quer fazer comida comigo, ela quer fazer feijão, ela quer fazer arroz, ela quer fritar um ovo e ela quer fazer tudo. E eu digo, filha. E ela olha pro irmão que já tem 12 anos e diz, mas meu irmão já sabe fritar um ovo, mas meu irmão já sabe fazer o leite dele. E eu digo, filha, você tem só 7 anos, seu irmão já tem 12, sua hora vai chegar, você vai aprender. Então nós precisamos entender que se você já tem a idade de estar indo ao fogãozinho e fazer a sua comidinha, isso comprova que você já é alguém maduro, que você cresceu e que você precisa ir se alimentar da sua própria comidinha que você já sabe fazer. Somente cristãos imaturos é que dependem de alguém para fazer a sua própria comida. Você tá entendendo? Então, se você é apenas um cristão ouvinte de domingo a domingo, se você é um cristão ouvinte de YouTube, você ainda é um cristão imaturo, porque você ainda depende de palavras de outras pessoas para se alimentar. Mas quando você é um cristão maduro, você mesmo vai fazer a própria palavra, você mesmo vai fazer a própria comida. Como é isso, pastor? Você mesmo vai ler a palavra, você mesmo vai buscar a palavra, você mesmo vai se aprofundar na palavra. Você é uma mulher bíblica e profunda, porque você amadureceu não apenas na idade, mas amadureceu espiritualmente. Você tá entendendo? Então é necessário você perceber que você cresceu, que você envelheceu. Então você precisa amadurecer. O grande problema é que nós estamos envelhecendo, nós estamos crescendo na idade, mas nós não estamos crescendo na maturidade. Você tá entendendo? E a grande problemática é que muitas vezes nós mulheres, quando nós envelhecemos, nós queremos resolver nossos problemas apenas com botox. Nós vamos lá e resolvemos o exterior com botox. Não tem nada de errado nisso. Inclusive, eu amo um botoxinho. Sou adepta, pelo menos 2 vezes ao ano eu faço botox. Mas nós precisamos entender que nós não podemos resolver exteriormente, ou seja, com um botox espiritual, exteriormente, aquilo que precisa ser resolvido interiormente, ou seja, a nossa maturidade precisa vir do lado de dentro. Você tá entendendo? Então, os cristãos imaturos, eles não sabem ouvir uma palavra profunda. Eles não sabem buscar o seu próprio alimento. Eles não sabem fazer o seu próprio alimento. E eles evitam a palavra de Deus. Eles evitam se aprofundar na Bíblia, porque a Bíblia vai ter o poder de transformá-lo. A palavra diz que a palavra, ela é luz. Ela é luz, ou seja, onde a luz ela chega, ela dissipa todas as trevas. Onde a luz ela chega, ela tem que transformar todas as coisas. Luz para os meus caminhos, entende? Luz para os meus caminhos. Então, o cristão imaturo, ele evita a palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia. Ele não se alimenta da Bíblia. Ele se alimenta de experiências vividas no passado, de coisas que ele já leu na Bíblia e que ele já aprendeu e acha que é suficiente. Eu estou aqui para te dizer que a palavra ela se renova dia após dia. A palavra ela se renova. A palavra ela se renova e nós precisamos, mulheres, nos renovar a cada dia na palavra para que a gente prepare o nosso espírito para receber as profundidades de Cristo. Então, primeira característica é do cristão maduro e o cristão imaturo. Eles não ouvem. Imaturos não ouvem, enquanto os maduros eles ouvem e praticam. Segunda chave
Os imaturos, eles são carnais. Olha o que Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 3, 2, 3. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha isso. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Mulheres, Paulo começou dizendo, eu não te pude falar coisas espirituais, e ele completa dizendo, porque de fato, vocês ainda são carnais. Ou seja, se você ainda, mulher, se você ainda, mesmo com tempo de conversão, mesmo com muito tempo de conversão, com idade de conversão, você ainda tem práticas carnais, você não consegue ouvir as coisas espirituais que do céu te é liberado. E depois fica perguntando, por que eu não ouço a voz de Deus? Por que eu não isso? Por que eu não aquilo? Porque você ainda tem comportamentos carnais. Você ainda tem comportamentos carnais. E comportamentos carnais são esses, pastoras? Que comportamentos carnais são esses? Você ainda mente. Você ainda inveja. Você ainda causa contenda. Você ainda fofoca. Você ainda tá no meio de divisões. Você tá entendendo? Você ainda faz acepção de pessoas. Você ainda não escolheu ser o menor. Você ainda é orgulhoso. Você tá entendendo? Comportamentos carnais dos quais Cristo já deveria ter transformado. Se você já tivesse se posicionado e já tivesse se rendido aos propósitos do Senhor. Se rendido à palavra. Lembra que eu disse que a palavra ela transforma? A palavra diz que da mesma fonte não pode fluir água doce e água suja. Você está entendendo? Água limpa e água suja. O grande problema é que nós não somos transformados porque nós não lemos a palavra. Ou seja, nós temos nos comportado como cristãos carnais porque não lemos a palavra. Porque se nós lermos a palavra, nós vamos perceber que nós precisamos ser parecidos com Cristo. Você entende? Nós precisamos ser parecidos com Cristo. O cristão imaturo, ele não se parece com Cristo. Mas o cristão maduro, ele se parece com Cristo. Sabe aquelas pessoas que têm cheiro de Jesus? Você olha para a pessoa e diz, meu Deus, essa pessoa tem cheiro de Jesus. É porque essa pessoa se parece com Cristo. E ela escolheu amadurecer. E quando você escolhe amadurecer, você entra numa estrada que eu chamo a estrada da renúncia. Você entra na estrada da renúncia porque você vai renunciar tudo aquilo que não se parece com Cristo, que está impregnado em nós, porque nós já nascemos no pecado, minha irmã. Nós já nascemos no pecado, então nós precisamos todos os dias nos converter. Todos os dias nós precisamos, e no nome do Senhor Jesus, nos converter, porque todos os dias o pecado vem e tenta nos desviar dos propósitos do Senhor. Então nós precisamos todos os dias nos converter. Sério, pastora? Eu achei que eu me convertia no dia que eu fui batizada nas águas. Eu tô aqui para te dizer que o bexiguento do nosso eu, das nossas vontades, da nossa pecaminosidade. Gente, eu esqueci a palavra. O bexiguento do nosso pecado, ele sabe nadar. Você tá entendendo? Quando você mergulha ali nas águas, você acha que nunca mais você vai entrar na carne. Que nunca mais. Não. O nosso pecado, ele sabe nadar. Então, todos os dias ele volta. Todos os dias o antigo eu, ele quer florescer. E se você alimenta o seu antigo eu como um cristão imaturo, você então está dando lugar para ser um cristão imaturo, porque você está dando lugar para a sua carne. O cristão maduro, ele não é carnal. O cristão maduro, na sua reação, comprova que ele é um cristão maduro. Você tá entendendo? As nossas reações é que vão comprovar se nós somos cristãos maduros ou cristãos imaturos. Então Paulo disse, de fato, eu imagino a cara de Paulo dizendo para os cristãos em Coríntios, puxa,
De fato, eu não pude compartilhar nada do que eu já ouvi em Deus. Eu não pude compartilhar nada do que eu já mergulhei em Deus. Eu não pude compartilhar as coisas do céu com vocês, porque vocês não eram espirituais e vocês não estavam posicionados. Vocês são carnais. Gente, os cristãos de Coríntios já eram cristãos há muito tempo. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, talvez você está vivendo no marasmo, ou seja, na mesma coisinha, na mesma coisa de sempre, numa sequidão espiritual, no marasmo, tudo parado, você não ouve nada, você não mergulha em nada, você não tem novas revelações, você não tem novas profundidades, porque você ainda é imaturo. Você tá entendendo? Porque você está sentado em mesas em que está sendo servido um leite espiritual. Você precisa, como eu disse no início, selecionar suas mesas. Você precisa, como eu disse no início, você precisa escolher alimentos sólidos, que é o alimento que você próprio, você vai preparar, porque você já tem idade suficiente para preparar o seu próprio alimento em Deus. Ou como é isso, pastora? Vai lá e se alimenta, porque a presença de Deus, ela está livre, ela é self-service, é para todos. A presença de Deus e a palavra de Deus, ela é para todos. Vai lá e se alimenta diariamente, não é só no domingo, não. Você precisa ter o seu tempo de devocional com Deus diariamente, se alimentar dessa palavra, para que você cresça e pare de comer apenas o leitinho e você passe a comer uma comida sólida. Terceira característica, o cristão imaturo, ele é inconstante. E o cristão maduro, ele é constante. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso. Efésios 4:14 diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. Aqui em Efésios está dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, ou seja, não sejamos mais imaturos, porque crianças, elas são levadas de um lado para o outro. Você sabe que você que conduz a sua criança, quando você tem uma criança, você pega na mão, meu filho de 12 anos não quer mais que eu pegue na mão dele, que a gente atravesse a rua, que a gente saia andando, porque ele já sabe andar. Porque ele já sabe escolher os seus caminhos, ele já sabe que tem que olhar para um lado ou para o outro, os perigos que estão na rua para que ele possa ser atropelado. Mas a minha filha de 7 anos eu preciso segurar nas mãos. E eu mesmo a guio em todo o caminho, eu mesmo a guio, ela não está preocupada se eu na hora que eu vou atravessar a rua, porque eu estou a guiando nas mãos, porque ela não tem idade ainda. Você tá entendendo? Então, enquanto você ainda é um bebê na fé, é aceitável que você seja guiado por outras pessoas. Mas quando você amadurece, você já sabe ser guiado à presença sozinho. Você já sabe ser guiado à palavra sozinho. Você já sabe ser guiado às profundidades sozinho. Você tá entendendo? Então a necessidade de amadurecermos para não sermos levados por ventos de doutrina, para não sermos levados como no mar, que a Bíblia diz, ó, em Efésios, levados de um lado para o outro como pelas ondas. Entende? Pelas ondas do mar. Como é a onda do mar? A onda do mar, ora é em cima, ora é embaixo. Ora é em cima, ora é embaixo. Cristãos imaturos, eles são inconstantes. Ora estão em cima em Deus, ora estão embaixo na imaturidade. Ora estão constantes, ora estão inconstantes. Ora tem convicção do seu chamado, ora tem convicção do seu propósito, ora já não sabe mais quem é, ora já não sabe para que foram chamados. Você está entendendo? Você está entendendo, mulheres? Nós precisamos ser cristãs maduras. Nós precisamos entender que nós estamos sendo convidadas para nós sermos como Paulo. Como assim, pastora? Como Paulo. A Bíblia diz em Atos 27. Eu vou trazer para vocês Atos 27. Eu vou relatar, depois você leia. Ali está dizendo que Paulo estava dentro de um barco.
Paulo estava indo para Roma. Junto com outros prisioneiros ali, Paulo já era prisioneiro. E ele estava indo em direção a Roma. E a Bíblia diz que então veio uma forte tempestade sobre o barco, em que o barco estava sendo completamente destruído. O barco estava indo de vento em popa. Sabe quando a chuva está tão forte que balança o barco? Pois é, esse barco estava afundando. A tal ponto que os marinheiros profissionais, eles estavam já jogando as comidas fora. Eles estavam jogando escravos para que o barco ficasse mais leve, demorasse mais para se afundar. E estava todo mundo desesperado. E a Bíblia diz então que Paulo, ele se levantou e ele foi orar. Ou seja, um cristão maduro, o que é que ele faz? Ele, quando está imerso em alguma situação que requer sua maturidade, ele vai orar. E a Bíblia diz então assim, ó, no versículo 22, Paulo diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Olha isso, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Assim devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha o que Paulo diz aqui. Ei, eu sei que a situação externa vem para nos mostrar que nós estamos sendo destruídos. Que a situação externa vem para nos mostrar que estamos sendo abalados. Mas ei, eu fui orar. Esse é o comportamento de um cristão maduro, gente. Ele não é levado pelas circunstâncias, ele não é levado pelo exterior, ele é constante naquilo que ele crê. Mas o cristão imaturo, ele é levado pelas circunstâncias e ele desfalece a cada circunstância. O cristão imaturo, ele tem uma fé de vidro que quebra cada circunstância, que quebra cada tribulação. Mas o cristão maduro não. O cristão maduro se mantém firme na fé, uma fé sólida, que não se quebra, que não rompe. Essa era a fé de Paulo, um cristão maduro. Paulo diz: ei, tenham coragem, porque nós iremos atravessar, nós não iremos morrer. Mesmo que o barco desfaleça e seja destruído, esse navio, nós não seremos destruídos. Um cristão maduro, ele tem esse posicionamento no meio das tribulações. Aqui Paulo estava dizendo: ei, nós precisamos ser constantes naquilo que nós dizemos que acreditamos. Nós precisamos ser constantes naquilo que nós dizemos que ouvimos de Deus. Porque um cristão maduro, ele quando ouve algo de Deus, ele é constante, ele não muda porque as circunstâncias mudaram, ele não muda porque as pessoas mudaram, ele não muda porque os anos mudaram. O cristão maduro, ele permanece constante na palavra que Deus, ele liberou. Mas o cristão imaturo, ele é levado por cada onda, por cada vento, por cada tempestade que vem. Ele é simplesmente movido, sacudido, mexido, destruído. O cristão inconstante e imaturo. Você está entendendo? Então aqui o posicionamento de Paulo nos revela como nós devemos nos posicionar no meio das circunstâncias, no meio das tribulações. Paulo revela: ei, primeira chave, eu fui orar. O cristão maduro, ele corre e vai orar. O cristão imaturo, ele corre e vai clamar que alguém ore por ele. O cristão imaturo, ele corre e vai se aconselhar com as amigas, e não tem nada de errado nisso, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas o cristão maduro, ele primeiro vai orar e vai ouvir a Deus. Ele vai ouvir a opinião de Deus. Você está entendendo?
O cristão imaturo, ele não sabe ouvir a voz de Deus, por isso que ele vai em busca da voz de homens e ele é conduzido por profecias, ele é conduzido por voz de homens. O cristão maduro não, o cristão maduro ele ouve a Deus e as profecias só vêm para confirmar o que Deus já falou com ele. Você tá entendendo? Aqui Paulo foi correndo o quê? Ouvir a Deus, porque ele sabia que se ele não ouvisse a Deus, ele ia ouvir o quê? O medo das pessoas que estavam desesperadas, se matando, jogando pro barco. Ele ia ouvir o quê? O desespero. Você tá entendendo? Nós precisamos entender que o cristão maduro, ele escolhe o que vai ouvir. Mas o cristão imaturo, ele ouve tudo. E ele o quê? Ele se alimenta de tudo aquilo que ele ouve. Ele não tem uma peneira espiritual. Paulo tinha uma peneira espiritual. Sabe o que é uma peneira espiritual? Você ouve sim de tudo, mas você retém aquilo que é bom, você passa pela peneira. Ou seja, Paulo estava ali ouvindo o desespero, o medo, se mata, se joga, nós vamos morrer, todo mundo desesperado. Paulo o quê? Colocou na peneira e disse, espera aí, eu vou orar. Porque o cristão maduro, ele vai ouvir o que o céu está dizendo. E o céu estava dizendo, ei Paulo, por causa do teu propósito, por causa da tua constância, porque por causa do que eu tenho ainda na tua vida, tu não vai morrer. E por causa disso, nem tu, nem essas pessoas vão morrer. Você percebeu que o posicionamento de um cristão maduro, que não é inconstante, ele tem o poder de, por causa do seu posicionamento, ainda salvar outras pessoas. Mas o cristão imaturo, por causa do seu errado posicionamento, ele tem o poder nas suas mãos de abortar destino, tanto dele como de outras pessoas. Por isso a necessidade de nós termos o quê? Líderes maduros. Gente, a pior desgraça que hoje tem na igreja é um microfone dado para líderes imaturos. Um púlpito dado para cristãos que ainda são imaturos, que em vez de pregar a palavra, pregam então apenas as suas experiências próprias e as suas feridas. Você está entendendo? Você está entendendo a necessidade de nós sermos maduros e nós pregarmos a palavra? O cristão imaturo, quando ele pega o microfone, ele só apenas esbanja as suas feridas, os seus achismos. Você tá entendendo? Mas o cristão maduro, ele prega a palavra. Ele não solta indireta no púlpito, minha irmã. Minha irmã, se você é uma líder e você pega o microfone para soltar indireta no púlpito, você não amadureceu, minha irmã. Você não amadureceu. Você precisa se converter. Desculpa. Você precisa se converter. Você precisa voltar à palavra. Você tá entendendo? Então, aqui Paulo está dizendo, não vai morrer ninguém. Em Atos 27, não vai morrer ninguém, porque nós precisamos chegar até César. Eu preciso chegar até César, ou seja, eu tenho uma constância no meu propósito. Eu preciso alcançar um destino. Um cristão maduro tem convicção do seu destino. E ele sabe que o meio da jornada, a trajetória no meio do caminho, não vai impedi-lo de acessar o seu destino por causa do seu posicionamento maduro. Você está entendendo? Mulheres, é necessário você se posicionar com maturidade. No meio das advertências da vida, no meio das circunstâncias da vida. É necessário ser um cristão maduro. É necessário escolher ser um cristão maduro. E a Bíblia diz que Paulo, ele chegou no seu destino. E ele não desistiu no meio da jornada, porque o cristão inconstante, o cristão imaturo, ele desiste no meio da jornada. Mas o cristão maduro, ele não desiste. A Bíblia diz que eles foram arrastados para uma ilha. Quando chegou nessa ilha, sabe o que aconteceu? Paulo foi picado por uma cobra. Olha isso, gente. O cristão imaturo já tinha dito, meu Deus, eu estou pagando meus pecados, onde eu errei. Meu Deus, isso não é a vida que eu escolhi, isso não é. Porque a palavra diz que eu nesse mundo teria apenas coisas boas. Não, a palavra não disse isso. Quem disse isso foi o teu coach. Que tu ia vencer, vencer e vencer. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós iríamos passar por tribulações, mas que Ele estaria conosco todos os dias. O grande problema é que o cristão imaturo, ele só quer ouvir aquilo que ele quer. Ele só quer ouvir aquilo que satisfaz a sua alminha.
Mas o cristão maduro não, ele come a palavra inteira, ele degusta da palavra inteira e ele sabe que a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições e nós não podemos desistir por causa disso. Nós temos que ter bom ânimo porque Jesus, ele venceu o mundo e se ele venceu, nós venceremos com ele. E a única promessa que ele nos deixa é que estaria conosco todos os dias. Tá na hora de você parar, cristão, de ouvir o teu coach e ouvir então a Bíblia e aquilo que o céu libera sobre a sua vida. Você tá entendendo? Então, o cristão maduro, ele escolhe a mesa que ele vai sentar e do alimento que ele vai se alimentar. Então, essa chave que nós falamos foi: o comportamento do cristão maduro são constantes. O cristão imaduro são inconstantes. Penúltimo comportamento e característica de um cristão maduro e um cristão imaturo. O penúltimo é: cristão imaturo se ofende com facilidade. Eita, agora Deus vai te pegar. O cristão imaturo se ofende com facilidade e o cristão maduro não se ofende. Você quer saber o termômetro se você é um cristão maduro ou um imaturo? É quando a ofensa vier. Se você morder a isca da ofensa e reagir como um ofendido, você ainda é um cristão imaturo. Mas quando a isca da ofensa vier e você se posicionar de forma madura e não reagir como um imaturo, o termômetro vai comprovar que você é um cristão maduro. Lá em Provérbios 12:16 diz assim, ó: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Ou seja, o imaturo revela de imediato o seu aborrecimento, mas o maduro ignora o insulto. Em 1 Pedro 2:23 diz assim, ó: isso foi o comportamento de Jesus. Olha o comportamento de Jesus, um cristão maduro. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, o cristão maduro, quando ele é insultado, ele não revida. Ele não revida. E quando ele sofre, ele não faz ameaças. Esse é meu Jesus. Lembra que a gente disse que o cristão maduro tem que ser parecido com Jesus? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. O que a igreja precisa hoje é ser parecido com Jesus. Sabe o que Jesus me disse esses dias? Filha, eu quero que você pregue para a igreja, para os crentes. Eu tô me sentindo como Paulo, minha irmã, pregando para os crentes de Coríntios. Os crentes que já deviam estar amadurecendo, vivendo coisas espirituais, sobrenaturais, profundas, mas Paulo, o apóstolo, cheio de revelação e profundidade, teve que mudar a sua mensagem e falar coisas carnais e falar coisas bem artificiais, porque o povo não estava pronto para receber a profundidade de Cristo. Imagina, gente, Paulo chegou numa igreja e ter que mudar a sua mensagem porque disse: eita, meu Deus do céu, aqui só tem imaturo, eu não vou jogar pérola aos porcos. Você tá entendendo? Nós precisamos amadurecer para aumentarmos o nível da palavra, para aumentarmos aquilo que nós vamos ouvir, receber e nos aprofundar na profundidade de Cristo. Mas o problema é que tu ainda tá se ofendendo, mulher. O problema é que tu ainda tá parando na ofensa. Tu ofende, tu se defende e tu se ofende. Você tá entendendo? O cristão maduro, anota essa aí, é o que eu venho proclamado aqui. O cristão maduro, a mulher madura, ela não se ofende. Ela não ofende. E ela não se defende. Você tá entendendo? Ela não ofende, ela não se ofende e ela não se defende, porque ela é tão madura que ela sabe o que Pedro disse assim: ela entrega aquele que julga com justiça. O cristão imaturo não sabe de quem ele é filho, então ele quer lutar suas próprias lutas. Ele quer lutar suas próprias guerras. Enquanto o maduro sabe que Deus é que luta por ele, então ele entrega aquele que julga com justiça.
Você tá entendendo? Calma que a palavra ainda continua. Eu tô só pregando a palavra, gente. Eu tô só pregando a palavra. Você tem que se aprofundar na palavra. Olha o que a palavra diz aqui em Provérbios 11:12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Olha o que diz aqui em Salmos 39:1. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca. O cristão maduro sabe a hora de falar e a hora de calar. Mas o imaturo, ele o quê? Ele não tem freio na sua língua, então ele vomita palavras o tempo inteiro. Ele vomita crítica, ele é o dono da razão, ele sempre tem que dar a sua opinião. Gente, o cristão maduro, ele não precisa falar. Ele precisa apenas se posicionar. Mas o cristão imaturo, ele quer mostrar ser aquilo que ele não é. Então ele sempre tem uma crítica de algo. Ele sempre tem a palavra final. Ele sempre tem uma sugestão. Ei! O maduro não, meu irmão. Sabe o que é o maduro? Ele senta para aprender. Ele sabe que aquele que é maduro é o que menos sabe. Ele sabe que o que ele ouve e ele passa na peneira e ele retém o que é bom. Mas o imaturo não. Ele sempre quer ser ouvido. O imaturo sempre quer dar uma crítica. O imaturo sempre quer vomitar as palavras. Você tá entendendo? Coloca freio na tua boca, irmã. Quando as ofensas vier, coloca freio na tua boca. Se posiciona, não ofende, não se defende, não se ofende. Você tá entendendo? Então o termômetro para ver se você é um cristão maduro ou imaturo. Um dos termômetros é a ofensa. Quando a ofensa vem, o cristão maduro não ofende. Não se defende, não se ofende. Mas o imaturo ofende, se defende e se ofende. Você tá entendendo? Que tipo de cristão você é? Olha pra você mesmo. Essa palavra não é pro teu vizinho. Talvez você já está pensando na amiga que se ofendeu, que te ofendeu e não sei o quê. Não. Essa palavra é pra você. Para de transferir a responsabilidade da palavra e da transformação. Essa palavra é pra você. O cristão, ele escolhe ser maduro. Olha o que diz ainda. Em 1 Coríntios 13:11 diz assim, ó. Quando eu era criança, olha isso. Falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, ou seja, maduro, meus pensamentos, fala de mentalidade, se desenvolveram muito além dos pensamentos, ou seja, mentalidade da minha infância, imaturidade. E agora eu deixei as coisas de crianças. Ei! Existe um clamor no meu coração, um clamor que Deus colocou no meu coração há 3 anos atrás. O Senhor disse, filha, os meus olhos estão passando pela terra e eu estou procurando mulheres curadas e mulheres profundas, porque existem segredos que o céu quer revelar para mulheres que são curadas e mulheres que são profundas. E então eu disse, Deus, eu quero entrar nesse teu exército e eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Um exército de mulheres curadas e profundas é o que o Senhor quer levantar, porque apenas mulheres curadas e profundas vão poder levantar uma próxima geração de pessoas curadas e pessoas profundas. O grande problema é que nós temos uma geração de mulheres imaturas e mulheres feridas que tem sangrado na próxima geração e tem ferido a próxima geração e tem plantado feridas e tem plantado ofensas e imaturidades, e assim a próxima geração colherá feridas e imaturidade. Por isso a urgência do céu de mulheres maduras e profundas para preparar a próxima geração. Você tá entendendo? Por isso a necessidade de você amadurecer. Porque não é só sobre você, mulher. É sobre o teu filho. É geracional. É sobre o teu filho, sobre o filho dos teus filhos e sobre a tua descendência. É geracional. Mas o problema é que tu tá aí ainda um monte de anos crente na igreja e tu ainda não amadureceu, mulher. Tu envelheceu, tu tá aí cheia de botox,
no exterior, mas o teu interior não amadureceu. Tu ainda se ofende, tu ainda é inconstante, tu ainda não ouve, tu ainda tem comportamento carnais. Ei, tá na hora de você se converter, tá na hora da gente voltar ao evangelho. E a palavra diz que quando Jesus chega, ele tudo muda. Quando Jesus chega, tudo é transformado. Quando Jesus chega, tudo é movido. Então, se você já teve um encontro com Cristo, agora você não se alimenta mais das coisas de criança. Agora você é transformado. Ou seja, vou repetir, quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Ou seja, quando você ainda era um bebê espiritual, você falava, você andava, você pensava como criança. Mas quando eu me tornei um homem, ou seja, quando eu amadureci, meus pensamentos se desenvolveram e agora eu deixei as coisas de criança. Ei, esse agora é agora. Esse e agora é agora. Agora você vai precisar deixar as coisas de criança. Ou seja, você não vai mais poder ser inconstante. Porque até hoje nessa live você não sabia. Agora você já sabe. Uma coisa é você errar porque não sabe. Outra coisa é você errar sabendo. Agora você já tem conhecimento de que você precisa amadurecer. Pastora, poxa vida, eu acordei logo cedo, vim para a mesa do encontro para ouvir uma palavra dura dessa. É necessário, porque o Senhor me diz, filha, você precisa agora pregar para os cristãos dentro da igreja. Filha, eu quero que você pregue para os cristãos dentro da igreja. Sai das plataformas, sai dos eventos, vai para a mesa e prega para os cristãos dentro da igreja, porque é necessário uma maturidade para acessar aquilo que o céu ele está liberando. Você está entendendo o último comportamento que eu quero trazer para vocês? O último comportamento do cristão maduro e o cristão imaturo. O cristão maduro, ele cresce nas provações. E o cristão imaturo, ele retrocede. Olha isso. O cristão maduro cresce nas provações. E o cristão imaturo, ele retrocede. Lá em Tiago, olha o que Tiago diz, do 1 ao 4, diz assim, ó: eu, Tiago, escravo de Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem o quê? A oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que coisa linda! Tiago está dizendo, ei, é necessário que você passe por qualquer tipo de provação. É necessário que você passe pelas provações, pelos processos, porque é a partir dessas dores, desses processos é que você vai amadurecer. O grande problema é que quando o imaturo passa por processos, em vez de crescer e amadurecer, ele retrocede, minha irmã. Retrocede, se desvia, ele perde a fé, desfalece, tem a fé de vidro, se quebra. É o cristão imaturo que vive num ciclo, gente, vive num ciclo de reprovação da fé, enquanto o cristão maduro, quando ele passa por provações, a sua fé é esticada. A sua fé é expandida, a sua fé não retrocede. É necessário a gente amadurecer. Chega de cristão dentro da igreja só engordando espiritualmente e não se posicionando. Chega de cristãos imaturos que só tomam leite. Eu estou falando de cristãos há muito tempo, porque nós temos que respeitar as fases de cada um. Existem aqueles que são novos convertidos e é aceitável seus posicionamentos imaturos, mas aqueles que estão na igreja e já conhecem a Cristo há muito tempo e não se comportam com maturidade. Ei, você precisa voltar ao evangelho, à palavra e se posicionar de forma correta. Você não pode mais retroceder.
Você não pode mais, não podemos mais, mulheres, como mulheres maduras, se ofender. Como mulheres maduras, precisamos ser constantes. Como mulheres maduras, nas provações, precisamos não retroceder. Pelo contrário, fazer com que a nossa fé seja esticada. Você tá entendendo? Então, qual é o posicionamento que você terá hoje, minha irmã? Se você está ofendida, escolha liberar perdão. Escolha ser o menor. Escolha ser o mais simples, o mais humilde, o servo de todos. Escolha ser parecido com Jesus. Só o imaturo quer um lugar, quer uma plataforma, quer um púlpito. O maduro não. O maduro, ele está ali, gente. O maduro gente, é diferente um cristão maduro. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a maturidade, minha irmã. A maturidade me faz peneirar aquilo que eu vou me ofender e aquilo que eu não vou me ofender. A maturidade me faz peneirar a hora de falar, a hora de calar. A maturidade me faz selecionar as mesas. A maturidade me faz selecionar o meu alimento. A maturidade me faz selecionar com quem eu vou andar, com quem eu não vou andar. A maturidade me faz encerrar ciclos ou concluir ciclos. E a imaturidade me faz fugir de ciclos, não encerrar ciclos direito. Você tá entendendo? Nós precisamos amadurecer. Eu quero orar por você essa manhã. Doce Espírito Santo, eu quero orar por cada mulher que está aqui me ouvindo essa manhã. E quero te pedir, Senhor, que cada uma delas seja levada a um lugar de maturidade. Espírito Santo, que esta mulher, ela agora possa se enxergar por dentro. Ela possa enxergar os seus posicionamentos, ela possa ter um vislumbre de quem ela é por dentro. E ela possa, no nome do Senhor Jesus, ter um entendimento, ter um discernimento de onde o Senhor quer levá-la. Da profundidade que o Senhor quer, do alimento sólido que o Senhor ainda tem para liberar, para que essa mulher possa se aprofundar na tua palavra. Senhor, leva a tua igreja a amadurecer. Senhor, leva a tua igreja, Senhor, a se alimentar de um alimento sólido, profundo, sobrenatural, de novas revelações, da revelação da tua palavra que se renova a cada dia. Leva a tua igreja a amadurecer. Ei, o Senhor não vem buscar uma igreja imatura. A igreja imatura tem retardado a volta de Cristo, porque Cristo não vem buscar uma igreja imatura. Nós precisamos amadurecer, mulheres. Nós precisamos amadurecer e começa por mim e por você. Não fique esperando não que o teu pastor amadureça. Não fique esperando não que o teu líder amadureça. Essa palavra é para você. Começa amadurecendo você mesmo. Começa amadurecendo você. Porque você amadurecendo, você vai amadurecer os teus filhos vão amadurecer os filhos dele, e assim você vai fazendo a tua geração. Começa por você. Começa por você. Você está alistada nesse exército de mulheres curadas e mulheres profundas. Amém? Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você possa se posicionar hoje no nome do Senhor Jesus e que você seja uma cristã madura, constante, que não se ofende, que não para nas tribulações, que não para nas provações, que a sua fé seja alargada e esticada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te pedir algo, que você me marque no teu Instagram com a frase-chave que Deus mais ministrou ao seu coração. Faz um print, deixa eu ficar aqui bem bonita. Faz um print e me marca, tá? Amo minhas maravilhosas. Deus abençoe e te vejo próxima sexta, se Deus quiser. Até mais.